Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre As Brasas de Sándor Márai, um dos responsáveis pela minha mais nova obsessão, que se chama literatura húngara. Sim, Sándor Márai era húngaro. Também era húngaro Ferenc Molnár, que escreveu esse livrinho aqui que eu li logo em seguida, se chama Os Meninos da Rua Paulo. Já tô com uma resenha encaminhada sobre ele, que também é uma das próximas a sair aqui no canal. Falei sobre a minha leitura desse livro lá no perfil @viviantavalendo. Já comentei aqui nos últimos vídeos que é um lugar onde eu estou concentrando os meus assuntos relacionados a livros. Então, se não me segue, segue lá, @viviantavalendo, que é lá onde eu tô falando mais sobre as minhas leituras em andamento, o que eu tô achando das leituras, e tô trazendo também uma espécie de mini resenha sobre alguns livros, e tô deixando por lá também. Bom, e a leitura de Os Meninos da Rua Paulo me despertou para uma outra leitura também, que é a respeito do tradutor desse livro, que foi o Paulo Ronay, e eu encontrei aqui por acaso, assim, vasculhando a livraria, encontrei a biografia dele, que se chama O Homem que Aprendeu o Brasil, a vida de Paulo Ronay. Pelo que eu pude ver, ele teve uma vida muito interessante, que com certeza vale a pena ser lido, e esse aqui é um dos próximos que eu quero começar aí nos próximos dias. Indiretamente, tudo isso me levou também para a leitura de Rainer Maria Rilke, que esse aqui é um livrinho de cartas dele, Cartas a um Jovem Poeta, que já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link no box de descrição, linkado aqui também para vocês conferirem. Existe uma outra versão desse livro aqui, cuja tradução também é do Paulo Ronay. Eu acabei lendo esse aqui numa outra tradução, mas por isso que eu falei, indiretamente acabei chegando nesse aqui e foi uma gratíssima surpresa, para vocês entenderem porque dei uma passadinha lá no último vídeo, um dos livros mais lindos que eu já li. Bom, só uma breve contextualização aí para vocês entenderem, né, da onde está surgindo esse interesse por literatura húngara. É uma pena que não seja mais comentada ainda, porque fazendo umas pesquisas eu descobri uma coisa interessante, que a língua húngara é considerada uma língua menor. E isso acaba sendo um dos motivos, um dos argumentos que faz com que a literatura húngara custe um pouquinho mais a ter um espaço. Por exemplo, se fosse uma literatura escrita em língua alemã, em língua inglesa, talvez elas tivessem tido uma abertura ainda maior. Felizmente, né, hoje em dia a gente já tem essa abertura, estamos aí tendo um contato maior com Sándor Márai, né, ele está sendo mais falado, a gente já vê mais resenhas, vídeos sobre ele, mas fazendo pesquisas aí eu descobri que não foi a primeira vez que esse autor voltou a ser falado, porque ele teve o seu período ali de apagão, de esquecimento, muito por conta também de um certo cancelamento que ele sofria por parte de críticos, porque Sándor Márai tinha um posicionamento muito firme, um posicionamento político muito firme com respeito ao comunismo. Ele era muito contra o comunismo e ele deixava isso muito bem claro. Bom, Sándor Márai nasceu numa cidade chamada Kassa em 1900. Essa cidade, na época, ela pertencia à Hungria, hoje ela faz parte da Eslováquia, mas não foi sempre lá que o Sándor Márai viveu. Ele publicou seu primeiro livro aos 24 anos, mas em 1948, 49, ele se submete a uma espécie de autoexílio, sai da Hungria e vai para os Estados Unidos. Justamente aí fugindo das ideias do comunismo, né? E é lá que se desenvolve grande parte da vida do autor como escritor mesmo. Ele escreve por volta de 60 livros durante toda a sua vida. E em 1989 ele acaba cometendo suicídio, tira sua própria vida com um tiro. Bom, As Brasas é publicado em 1942 e rapidamente acaba se tornando aí um best-seller. Fato que não nos surpreende nem um pouco, porque fazendo a leitura desse livro a gente já descobre que ele não passa desapercebido. Bom, As Brasas começa de uma forma bem banal, com um general que está desde o amanhecer cuidando dos seus barris de vinho que estão passando por um processo de fermentação.
Então, voltando da adega para sua casa, ele recebe uma carta, e essa também já é uma situação um pouco incomum, porque as cartas costumam ser entregues aos seus funcionários, e essa chega provavelmente com uma orientação de ser entregue em mãos. Outro fator que gera muita curiosidade é que o livro diz que ele reconhece a letra. Bom, ele lê então aquela carta e a partir daí ele começa a dar ordens. Nós não sabemos o conteúdo da carta no primeiro momento, mas já imaginamos que ela causou um certo efeito nele, porque ele pede que se ilustre o carro brilhando, ele pede que o seu funcionário vista sua melhor roupa, entregue um endereço e diz: vá buscar o capitão. Bom, e dentro de casa ele também começa a distribuir ordens. Quem recebe essas ordens é uma senhora de 91 anos chamada Nini. Ela trabalha nessa casa desde quando os pais do general eram vivos. Ela começou a trabalhar para aquela família no dia do nascimento do general, 75 anos atrás, a idade do general. A relação dos dois é uma coisa muito interessante de se notar nesse livro também. Eles têm uma espécie de amizade, mas é uma amizade com um toque materno, porque afinal de contas ela foi a primeira pessoa a amamentar aquele bebê quando nasceu, então ela cuidou dele desde muito novinho, então ele tem essa espécie de relacionamento respeitoso com ela, ainda que ela trabalhe para ele. Bom, e as orientações quais são então? Ele pede a Nini que prepare um jantar como da última vez. E como foi essa última vez? Ela vai precisar abrir toda uma nova ala da casa, ou seja, o general mora num espaço reservado ali daquele castelo e toda uma outra parte permanece fechada. Então ela precisa reabrir aquele espaço, posicionar a mesa, os móveis adequados, a louça, decoração, detalhes e preparar o cardápio. Nesse momento a gente dá um passinho para trás na história e vai conhecer um pouquinho das origens do general, dos pais dele, da família e como foi a infância e a juventude. Muito jovenzinho, o Henrik, o nosso general, faz amizade com outro jovem chamado Conrad. Os dois têm a mesma idade, frequentam a mesma escola, descobrem que têm muitas afinidades, ficam muito amigos, muito próximos. De tão próximos, eles acabam indo morar juntos depois de uma certa idade e acabam também juntos entrando para a vida militar. Mas existe um fator que separa muito a realidade do Henrik para o Conrad, que são as condições financeiras. O Henrik vem de uma família muito abastada, vivia num castelo. Já o Conrad entende muito bem os efeitos de qualquer atitude que ele possa tomar, como por exemplo ir a um jantar. Ele sabe que para ter certas regalias, os pais dele vão precisar fazer economias que deixariam ele muito desconfortável. Dessa forma, a vida social deles é praticamente abismal, enquanto o Henrik tem uma vida social agitada, vai à festa, vai a eventos, encontra muitas pessoas. O Conrad tem um estilo de vida um pouco mais isolado. Ele é um jovem mais recluso, fica mais sozinho, mais em casa, mais introspectivo, ele se envolve muito com música. Ele inclusive toca ao piano com a mãe do Henrik, Chopin, em alguns momentos em que ele está junto com a família. E eles seguem nesse relacionamento muito próximo, nessa amizade muito bonita mesmo quando o Henrik se casa com uma moça chamada Cristina. O Henrik, então, já casado com a Cristina, continua a receber o seu amigo Conrad. Os três têm um relacionamento muito próximo, jantam juntos, passam momentos agradáveis juntos. Tudo segue em perfeita harmonia quando, de repente, num belo dia, alguma coisa muito estranha acontece. Eu não vou dizer aqui em que situação, em que momento esse episódio estranho acontece, porque um leitor um pouquinho mais atento poderia captar o que aconteceu de fato. Pode aí gerar uma suspeita que vai ser bem real. O fato é que quando esse episódio acontece, eles não esclarecem no momento, eles calam. Mas no dia seguinte, o Conrad entrega o seu cargo no exército e desaparece. Só o que se sabe é que ele viajou para o Oriente, e isso faz exatamente 41 anos.
Para ser mais precisa, 41 anos e 43 dias é a conta que o general faz. Bom, e para ser mais precisa ainda, a última vez que eles se viram foi em 2 de julho de 1899, até o momento atual em que o Henrik recebeu a carta do Conrad. Bom, então esses dois velhos amigos de 75 anos, ambos, finalmente se encontram para esse jantar. E esse encontro acontece de uma forma muito civilizada, muito educada, respeitosa, mas a gente sabe que existe algo suspenso no ar. Mais do que algo suspenso no ar, existe um abismo entre os dois. Mais que 41 anos e 43 dias, existe muita coisa não esclarecida, muita coisa não dita. Bom, eles jantam, conversam trivialidades, tem aquele relacionamento social, que a gente sabe como é, até que chega o momento em que eles finalizam o jantar e se sentam em poltronas ao lado de uma lareira, observando as brasas. E a gente entende que é a partir desse momento que tudo vai começar a se esclarecer. Mas à medida que a conversa vai se desenvolvendo, nós vamos entendendo que não vai ser um acerto de contas, não vai ser uma lavação de roupa suja. Até porque não chega a ser um diálogo, é praticamente um monólogo. Vai ser o Henrik que vai falar durante boa parte do livro, pelo menos uns 70% do livro, enquanto o Conrad apenas ouve. Essa conversa vai se desenvolvendo de forma que demora até chegar no cerne da questão mesmo. E nós vamos entendendo que talvez o principal objetivo desse encontro não seja encontrar respostas para as perguntas. Talvez as respostas já não sejam mais tão importantes assim. Nós temos a impressão também de que tudo aquilo que aconteceu já não tem mais tanta importância, porque a perspectiva é outra, eles já não estão no calor, na paixão do momento. Então, já não dói tanto quanto antes. E aqui o leitor entra numa espécie de conflito com o autor, porque nós temos uma velocidade para descobrir o que aconteceu, porque isso, claro, vai nos gerando uma curiosidade, mas nós não temos esse poder diante do livro. O fato é que nós somos trazidos no ritmo da narrativa, como se dissesse, olha, calma, não é importante, a gente já vai chegar lá, eu só quero que você me ouça. Por isso, eu pensei durante a leitura que esse é um livro que com certeza funciona muito bem com releituras, porque depois que a gente já descobre, sacia a nossa curiosidade muito básica de leitor e até muito primitiva, a gente vai conseguir saborear de fato aquela conversa, aquele monólogo, na verdade, aquelas palavras que foram ditas e a quantidade de sentimento que contém aquelas palavras. É um livro que fala muito sobre amizade, sobre maturidade, sobre o amor entre duas pessoas, entre dois amigos. Fala muito também sobre decepção e sobre as cicatrizes que a decepção deixa nas pessoas. Como eu disse, o foco não é o acerto de contas, há muito mais além do que um acerto de contas, porque existe ainda afeto entre aqueles dois homens, existe amor, apesar de tudo, ainda existe uma amizade, uma saudade da amizade. O que nós entendemos, na verdade, é uma necessidade do Henrik de falar, mais do que de falar, de ser ouvido. É como se ele precisasse disso, mas não com aquela sensação de eu estou entalado agora e você vai me ouvir. Não, é como se eles estivessem retomando a amizade mesmo. Parece até que ele está falando para um terceiro, que ele não está falando para aquela pessoa que teve um envolvimento direto naquele episódio. E as brasas, né, que estão ali do lado naquela lareira vão ter um papel muito importante no desfecho aí, talvez não da história, mas da vida dos personagens. Por que o desfecho? Eles já estão com 75 anos e isso a gente entende que está muito claro para eles. Talvez eles precisassem ter essa conversa porque talvez fosse a última oportunidade dos dois. É um livro muito bonito, é um livro muito rico em que nós conseguimos enxergar a capacidade do autor de colocar, como eu falei, tanto sentimento naquelas palavras. Sobre aquela questão da vingança que eu comentei, tem um trecho em que ele fala sobre isso, que diz:
Levamos uma vida inteira preparando-nos para alguma coisa. Primeiro, sentimos-nos ofendidos e queremos vingança. Depois esperamos. Já fazia muito tempo que esperava. E é um livro singelo, como eu disse no início, ele parece ser muito banal, mas ele tem uma força tão grande que parece que a gente precisa ser um pouco mais sensível para reconhecer. E tem uns trechos que são muito bonitos. Tem um que eu gostei bastante, que ele é de uma simplicidade, uma singeleza, como eu disse. E ele fala assim: de fatos como estes, a gente só se recorda mais tarde. Passam-se décadas inteiras. Entramos num quarto escuro onde alguém morreu e, de repente, ouvimos o murmúrio do mar. Escutamos de novo as palavras antigas, como se aquelas poucas palavras tivessem dado expressão ao significado da vida. Porém, mais tarde, havia sempre outras coisas de que falar. Sobre o relacionamento dos dois, tem um outro trecho que eu achei muito bonito também, que diz: e como gostavam um do outro, cada um perdoava o amigo por seu pecado original. Conrad perdoava a Henrik seu patrimônio, e o filho do oficial da guarda perdoava a Conrad sua pobreza. E era assim que eles conseguiam se relacionar em meio a tantas diferenças aí desde os 10 anos de idade, tolerando um ao outro, compreendendo um ao outro e, claro, tendo empatia pela situação um do outro. Bom, apesar de ter sido um livro que eu gostei muito da experiência de ter lido, gostei muito de conhecer e, como eu falei, né, me despertou para a literatura húngara, eu preciso fazer uma observação, né, sendo completamente honesta com vocês, que talvez eu não tenha gostado 100% do livro, não por demérito do livro, mas por uma característica pessoal minha, que é eu não gostar muito, não me adaptar muito com livros que trazem um monólogo muito grande. Eu sou dos extremos, eu não gosto de muitos diálogos e também não gosto muito de monólogos. Somente por esse motivo, mas realmente por um gosto meu. Fora isso, o livro é perfeito. Bom, agora eu gostaria de comentar um pouquinho sobre o final do livro, né? Então, se você não fez a leitura e não quer saber o que acontece no final, eu me despeço por aqui, continuo com quem já sabe o que aconteceu, pra gente comentar um pouquinho então sobre o diário da Cristina. Aquele diário, né, como nós sabemos, foi jogado no fogo, nas brasas. Ok, eu entendi, né, o motivo dele ter sido atirado nas brasas mais uma vez, porque talvez saber as respostas já não seria o principal objetivo, né, independente do que fosse o resultado, não iria fazer diferença para o relacionamento dos dois. Mas o fato é real, né, que eu fiquei muito curiosa para saber o que aconteceu entre a Cristina e o Conrad, se eles tiveram um caso, que foi o que motivou o Conrad a, não sei se planejar, né, mas naquele momento muito rápido em que os dois estão na caçada, de colocar o Henrik na sua mira. Uma das coisas que eu penso é se ele planejou, se a Cristina sabia, por que ele não atirou? Enfim, eu fiquei com vários questionamentos e eu queria saber se foi só eu que fiquei com esses questionamentos ou se mais alguém aí também está se perguntando até hoje o que foi que aconteceu. De novo, a gente precisa respeitar, né, as personagens, o autor. Se ele não quis nos trazer as respostas, ok, adoro livros com o final em aberto, mas não consigo, né, me controlar com a minha curiosidade de saber o que realmente aconteceu. E aí, o que é que vocês acham? Bom, então era isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar linkado aqui embaixo no box de informações para quem tiver interesse, o link do livro na Amazon. Lembrando que comprando qualquer item através desse link, você ajuda o canal sem pagar nada a mais por isso. A gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Um beijo, até mais!